Olá, vamos aos recebidos do mês de maio, que chegaram aqui em casa, das editoras. Seguindo aquela ordem clássica de sempre, primeiro pelas editoras que sempre mandam novidades aqui para o canal, depois vamos para os livros que eu ganhei, para os livros de clube de assinatura e para os livros que eu comprei. Sim, eu ainda compro livros, mesmo ganhando essa quantidade imensa de livros, eu ainda compro livros eventualmente. Então vamos lá, sem muita demora. Esse mês de maio não chegou tanta coisa assim, mas chegaram algumas coisitas. Vamos lá. Da Companhia das Letras, parceira aqui do canal, chegou esse aqui, da Clássicos da Zahar. Chegaram dois livros. Um deles foi esse aqui, da Clássicos de Bolso da Zahar, que é o 813. É daquela série do Arsène Lupin. Eu até recebi outro no ano passado. Tá até aqui atrás. Dessa coleçãozinha de clássicos da Zahar de bolso, também do Arsène Lupin, dessa série do Arsène Lupin. Arsène Lupin é esse personagem do Maurice Leblanc, muito querido, muito popular, que hoje em dia tem série, eu acho, na Netflix e tudo, mas que é uma espécie de anti-herói, né? Um contraponto ao Sherlock Holmes. Ele é um ladrão de casaca e ele é muito engenhoso em cometer crimes e também resolver alguns crimes. Mas eu já tinha esse aqui, que a companhia tinha mandado anteriormente, que é um de contos, As Confidências de Arsène Lupin, e agora eles mandaram esse do Arsène Lupin, chamado 813. Vamos ver. O que significa o número 813 na caixa secreta de Rudolf Kesselbach, o bilionário e ambicioso rei sul-africano, surpreendido em seus planos por um inimigo invisível, cruel e particularmente perturbador. Arsène Lupin se vê encurralado e responsabilizado por 3 mortes. Numa implacável corrida contra o tempo, ele precisa decifrar enigmas que podem levar a Europa à conflagração e envolvem o seu arquirrival Sherlock Holmes, o Kaiser alemão, e um número misterioso, 813. Com eventos situados pouco antes da Primeira Guerra Mundial e repleto de reviravoltas e revelações inesperadas, 813 é composto por 2 histórias interligadas e revela um Arsène Lupin mais complexo e sombrio que o charmoso gênio do crime que nós conhecemos. Bom, sempre nessas edições lindinhas, muito bonitinhas, da editora Zahar, Clássicos de Bolso. Mais um para a coleção, muito obrigado. Uma graça, uma gracinha. A companhia também me mandou, da Penguin, O Idiota, do Dostoiévski, que saiu agora em nova tradução do grandíssimo Rubens Figueiredo, maravilhoso Rubens Figueiredo. As traduções do russo do Rubens dispensam, né, apresentações, e as traduções do Dostoiévski feitas pelo Rubens saem pela companhia, né, pelo selo da Penguin. É um tijolão, eu confesso que tijolão assim grande em edição da Penguin, apesar de eu amar a Penguin, eu acho que a Penguin tem um limite de até 500 páginas, mais ou menos, para você ler de maneira agradável nessas edições. Mas tudo bem, é uma tradução com certeza, sem sombra de dúvidas, muito boa. O bom da Penguin também geralmente é o preço, então acho que vale muito a pena. Vai ficar toda arregaçada quando você ler, vai ficar com aquela lombada toda quebrada, mas tudo bem também. Eu acho que é isso, não dá para ser preciosista com um livro. O que vale também é esse romance do Dostoiévski. Esse eu ainda não li, eu acabei de ler o Irmãos Karamazov, eu li nesse ano ainda, e fiquei assim, mudou tudo, muda sempre a vida, né? Ler Dostoiévski sempre dá uma mudada na tua vida. E o Idiota eu ainda não li. O Idiota é a história do príncipe Mishkin, que é esse protagonista jovem, epilético, o príncipe Mishkin, dotado de uma pureza ímpar,
Sincero nas palavras e desinteressado por dinheiro, esse personagem se choca com uma sociedade desencantada, distante dos ideais cristãos de generosidade, movida pela malícia, pela ganância. Ao retornar a São Petersburgo após um tratamento médico, o príncipe Mishkin se envolve em triângulos amorosos da alta sociedade russa. Apesar das boas intenções, a sua presença acaba provocando uma série de conflitos que dinamitam aquele círculo social dependente de aparências. Em parte romance de ideias e em parte romance de costumes, a prosa de Dostoiévski reluz ao contrapor o idealismo ao niilismo individualista. Assim, é possível contemplar a análise severa e complexa que o mestre russo faz de uma sociedade moderna que perdeu seu rumo, uma crítica que se mostra relevante até hoje. Ediçãozinha linda da Penguin, com tradução do Rubens Figueiredo. Rubens Figueiredo e Dostoiévski é assim, para ter na estante. Obrigado, companhia, por esse envio. Maravilhoso, maravilhoso. Joia, joia, joia. Dostoiévski, Dostoiévski é Dostoiévski. Dostoiévski é Dostoiévski. Vai fazer o quê? Eu tenho o Idiota aqui naquela edição da editora 34, com tradução do Paulo Bezerra, mas eu vou ler nessa daqui. Com certeza. Eu vou só esperar passar o efeito Karamazov. E, fim do ano, vai rolar o Idiota. Quem sabe eu não faço uma leitura conjunta aqui no canal. Bom, a editora Todavia me mandou 4 lançamentos desse mês. A editora Todavia também sempre mandando muitos lançamentos. Mês passado acho que eles não mandaram, mas esse mês eles mandaram 4. Coisa muito boa. Eles me mandaram esse daqui, que é o Plantador de Abóboras, do Luiz Cardoso. Esse foi o livro vencedor do Prêmio Oceanos, se eu não me engano, é isso mesmo. O Luiz Cardoso, acho que foi o primeiro autor do Timor-Leste a vencer o Oceanos com esse romance, O Plantador de Abóboras. Apesar de ser do Timor-Leste, o Luiz Cardoso mora em Portugal, diz aqui na orelha. Comecemos pelo princípio. No princípio eram os galos de todas as cores e de todos os tamanhos, galos que nunca se vergaram a nada. No princípio eram os galos que lutavam entre eles só com esporas por causa das galinhas. Acharam que seriam mais valentes do que outros se lutassem com lâminas afiadas para saberem quem havia de ficar com as galinhas todas. O liurai da capoeira. Foi o que fizeram durante muito tempo. Anos, décadas, séculos. Por fim, exauridos de tanto lutarem entre eles, cansados das lutas, exaustos de tanto se matarem uns aos outros para nada, descobriram que só seriam valentes se conseguissem expulsar os galos estrangeiros. Um trecho aqui do romance. Escrito num fluxo poético de memória e tragédia, reminiscências e episódios históricos, esse é um romance único e poderoso. Na prosa hipnotizante de Luiz Cardoso, uma mulher que por mais de 2 décadas espera o retorno do noivo durante a ocupação indonésia no Timor-Leste, relata a um interlocutor misterioso a história de seu país. A origem dessa trama tem tanto a ver com a história da pequena nação asiática quanto com seu próprio autor. Vivendo há décadas em Lisboa, Cardoso retornou ao Timor em 2001 numa viagem com José Saramago. No meio das ruínas da guerra, os 2 escritores encontraram uma mulher que se pôs a falar sobre o país. Ela estava a contar 100 anos da história do Timor-Leste, 3 guerras sucessivas. Desde então pôs na cabeça que um dia eu havia de contar essa história num romance com uma voz feminina, rememora o autor. O Plantador de Abóboras é uma meditação sobre a criação do país e sobre todas as violências possíveis, o racismo, o comércio predatório, a exploração do homem pelo homem, o preconceito com os nativos, as invasões e o machismo. Belo e forte, esse é um livro construído a partir de episódios históricos, lendas e tragédias políticas.
Timor, cenário mítico, não voltará a ser o mesmo depois dessa viagem em que o concreto e o fantástico, Sancho Panza e Chibanga, as rosas e o café, o cavalo, o ganso, o império colonial e o Oriente, a espera pelo amor e os dias vertiginosos da guerra são chamados à cena. Seremos donos das nossas sementes? Poderá o mundo ser uma abóbora? Ou como diz a própria personagem desse romance absolutamente singular e encantatório, numa guerra ninguém faz considerações morais. Ou se mata ou se morre. Mata-se e pronto. Mataste quantas pessoas antes de entrares nessa casa para me dizeres que gostaria de plantar abóboras? Interessante. Então, Plantador de Abóboras, lançamento pela Todavia, do Luiz Cardoso. Eu amo as capas da Todavia sempre, mas essa daqui eu confesso que raro isso aconteceu. Eu sempre acho o trabalho dos capistas da Todavia, assim, dos melhores que tem no mercado editorial. Mas essa daqui eu achei tão esquisita. Não sei porquê. As cores, não sei. Mas o romance me interessa bastante. Já essa daqui é uma capa bonita, da Rosa Monteiro, A Boa Sorte. A Boa Sorte é novo lançamento da Todavia da Rosa Monteiro. Eles também já publicaram da Rosa Monteiro outros 2 volumes. Eu tenho um aqui que eu acho que é aquele... A ridícula ideia de nunca mais te ver, uma coisa assim. Em que ela fala da perda do marido, né? Esse aqui é um romance, uma história de amor, mistério e recomeços, escrita pela autora de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Pronto, esse é o nome do livro. Vamos ler aqui sobre o que é esse novo livro da Rosa Monteiro. Novo? Será que é novo? Ou é um livro que a Todavia só está traduzindo agora? Vamos ver. É, o livro de 2020. O que leva um homem a saltar de um trem em uma cidade sem maiores atrativos, que não era o seu destino original, e se esconder ali? O seu objetivo é recomeçar a vida ou simplesmente acabar com ela? Talvez ele esteja fugindo de alguém ou de alguma coisa ou até de si mesmo, mas o certo é que o destino trouxe para Poço Negro, um antigo centro minerador de carvão que está lentamente definhando. Diante de sua casa passam trens que podem ser sua salvação ou condenação, enquanto os perseguidores apertam o cerco. A ruína parece mais perto a cada dia. Mas esse homem, cujo nome é Pablo, também conhece pessoas naquele lugar amaldiçoado, como a luminosa e um tanto excêntrica Raluca, que pinta quadros de cavalos e guarda um segredo. Porque em Poço Negro todos parecem ter algum segredo, alguns mais sombrios e perigosos que outros. Ou então, simplesmente ridículos. Também há humor naquela cidade triste, porque a vida tem mesmo muito de comédia. E pessoas que fingem ser quem não são, ou que escondem o que planejam. É o grande jogo das falsidades em movimento. Um mecanismo de intriga hipnotizante revela aos poucos o mistério daquele homem e, ao fazê-lo, nos mostra o interior do que somos, num verdadeiro raio-x dos anseios humanos. Medo e serenidade, culpa e redenção, ódio e desejo. Esse romance aclamado de Rosa Monteiro fala sobre o bem e o mal, e como, apesar de tudo, o bem ainda pode prevalecer. É uma história de amor, de uma paixão terna e febril entre Raluca e o protagonista. Mas também de amor pela vida, porque depois de cada derrota pode haver um novo começo, e a sorte só é boa se decidirmos que ela é. Caramba, não concordo absolutamente, mas enfim. Com A Boa Sorte, Rosa Monteiro mostra mais uma vez porque é um dos nomes centrais da literatura atual. Com inteligência e malícia, pleno domínio da narrativa e um olhar compassivo para tudo aquilo que nos faz humanos, a autora espanhola constrói um romance imprescindível sobre todas as contradições e alegrias que marcam a nossa vida. Sobre todas as contradições e alegrias que marcam a nossa vida? Todas? Ela não deixa escapar nenhuma? Nossa, então eu preciso ler. Ai meu Deus, sobre todas as contradições que marcam a vida é ótimo. Não é sobre algumas delas, é sobre todas. Me garante a orelha do livro. Mas eu tenho vontade de ler. Eu ainda não li nada da Rosa Monteiro, eu sei que ela é super adorada por uma boa parte do público leitor. Eu ainda não li
a boa sorte talvez seja um bom para começar. A capa é bem bonita. Então, também da Todavia, chegou aqui também esse aqui, chamado Dias que Não Esqueci, do Santiago H. Amigorena. É isso? É. Também numa capa esquisita. Todavia, o que aconteceu esse mês? Bom, muito trabalho. Cansaram de fazer as capas mais bonitas do mercado editorial e mandaram umas, tirando a da Rosa Monteiro. Engraçada essa capa. Bom. O Santiago Amigorena é um autor argentino, radicado na França. A Todavia já publicou dele um outro romance chamado O Gueto Interior. E agora publica esse Dias que Não Esqueci. Um livro curtinho, com os capítulos bem breves. Vamos ver sobre o que se trata. O acaso costuma ser o grande aliado das histórias de amor, mas igualmente, com dolorosa frequência, ajuda a descortinar seu lento e agonizante fim. A descoberta da infidelidade da esplêndida mulher e atriz com quem convivia havia anos e com quem teve 2 filhos leva o narrador a passar por múltiplas etapas do sofrimento e das dores da traição, um espectro de sentimentos que vai do desconforto e da dor à busca de si mesmo. Pode Dias que Não Esqueci ser classificado como romance ou autobiografia? Essa é uma obra que desliza entre essas categorias, mas é correto dizer que se trata de uma autoficção do aclamado autor de O Gueto Interior. Nesse livro, o narrador percebe que está sendo amado pela metade quando sua esposa se apaixona por outro homem. Para lidar com essa penosa situação, que o faz roçar a loucura e o desespero suicida, ele embarca em uma dupla jornada, geográfica e interior, cruzando a Itália, enquanto busca entender o momento que está vivendo. E, como um soldado abatido e indefeso, ele nos apresenta uma história íntima, modesta e concisa sobre o amor no século XXI, convidando-nos a caminhar a seu lado enquanto ele mesmo se perde, evocando sua mulher, a quem não deixou de amar intensamente pelas ruas de Roma, cidade em que viveu quando jovem e onde tentará retomar toda a vida que sente que lhe foi roubada. Ele só será acompanhado em suas aventuras por um correligionário, o poeta Apollinaire, que com suas cartas à Lu, uma das correspondências mais eróticas e eletrizantes do século XX, intervém como um companheiro de corda bamba. Verdadeira crônica de um amor ferido, Dias que Não Esqueci seduz pelo estilo luminoso e contundente, em capítulos breves e poderosos. Amigorena faz aqui uma espécie de poética da dor de cotovelo, ou do ressentimento amoroso, em que a confissão, a sinceridade e o entendimento do caráter breve da vivência humana são seus aliados do início ao fim. Uma escrita apaixonante. Sobre relacionamentos abertos e em que o narrador vê que o seu parceiro se apaixona por uma outra pessoa, mas ainda continuam, casados e tal, não tem como não associar a aquele livro da Simone de Beauvoir, A Mulher Desiludida, que tem o terceiro conto, um livro de 3 contos, 3 novelas, e o terceiro conto é sobre uma mulher que precisa lidar com o marido dividindo ela com outra e cada vez mais indo para fora daquele relacionamento. Enfim, lendo aqui a sinopse eu também fiquei bastante interessado, como é um livro bem curtinho, acho que eu vou pegar para ler dia desses. Apesar dessa capa que eu também não gostei. Você julga um livro pela capa? Pedro, julgo. E geralmente tenho vontade de ler por causa de uma capa, e se a capa é esquisita, eu perco metade da minha vontade de ler. Então o livro tem que ser realmente muito bom. Para quem gosta de signo, tem ascendente em Libra, Lua em Libra, dizem que isso tem a ver. Vai ver que
A coisa estética realmente diz muito para mim. A ponto de eu me desinteressar para um negócio ou não. Mas a sinopse do livro eu achei bem boa. O Diálogo Possível, do Francisco Bosco, foi o último envio que a Todavia me fez. Um livro gorducho do Francisco Bosco, um livro de não ficção, que tem um subtítulo Por uma reconstrução do debate público brasileiro. Eu nunca li nada do Francisco Bosco. Francisco Bosco, ensaísta, doutor em teoria literária pela UFRJ, autor de um dos primeiros livros, né, publicados pela Todavia, que é o A Vítima Tem Sempre Razão? Pergunta, né? Lutas Identitárias em Novo Espaço Público Brasileiro, foi publicado em 2017 pela Todavia, colunista da revista Cult, foi também colunista do jornal Globo, atualmente é um dos apresentadores do Papo de Segunda do GNT. O tema aqui desse livro, diz a orelha, do Diálogo Possível, é a encrenca em que o Brasil se meteu nos últimos tempos, que desagou na eleição de um presidente avesso à democracia e na devastação do debate público, transformando adversários sempre em inimigos e a arena de ideias num ringue de mentecaptos. O ponto de partida é uma limpeza da situação verbal, diz ele, né, Bosco, e Bosco recorre à melhor literatura política e econômica para desbastar o terreno e restituir complexidade às noções de liberalismo, de socialismo, comunismo, identitarismo, entre tantas outras que já se esvaziaram, jamais, né, do que se esvaziaram nas redes sociais. A proposta aqui é tornar o debate mais aderente à realidade e canalizar a energia transformadora para os alvos certos. O autor identifica duas fraturas na identidade brasileira: a cultura popular e a democracia. Esses dois pilares da autoimagem nacional foram rachados nos últimos tempos, deixando um rastro de ressentimento e de violência. O caminho que conduz ao diálogo parte desse diagnóstico trágico, mas decisivo para restaurar a possibilidade do debate. A palavra-chave para Bosco é paciência. Poucas vezes se viu tanta disposição à ponderação, à leitura desarmada até de autores que se situam em extremos do debate ideológico. Sim, Olavo de Carvalho e Roger Scruton são lidos com a mesma atenção que Domênico Losurdo e Thomas Piketty. E essa é apenas uma das virtudes desse livro. É verdade, e Bosco é o primeiro a reconhecer, que um livro tem poder relativo de transformação num ambiente como o atual. Mas também é verdade que poucas obras têm tanto potencial para desinflamar a discussão. O Diálogo Possível é um convite para que sentem à mesma mesa, os que estão dispostos a discutir saídas para o país. Bom, tá aí. O livro novo do Francisco Bosco, O Diálogo Possível. Valeu, Todavia, por esses 4 livros, lançamentos de maio. Como sempre, escolhas de títulos muito boas do catálogo da Todavia. Uma editora que quase nunca manda coisas para cá, mas mandou 3 livros dessa vez, foi a editora Edra. A Edra tem um catálogo muito variado, né, de vários clássicos, e ela publicava, eu tenho até aqui atrás, os livrinhos nesse projeto gráfico aqui, que eu achava também uma gracinha. E eles eram meio de bolso, né, com folha branca, o que é um pouco ruim, mas eram muito confortáveis de ler, maleáveis, assim, eu achava muito gostosos de ler. E agora eles mudaram o projeto gráfico, estão mudando, né, o projeto gráfico das publicações deles, e estão relançando agora um formato maior, com orelha, e um projeto gráfico muito bacanudo, assim, muito bonitão. E aí eles me mandaram os seguintes livros: o Rashomon e Outros Contos, do Akutagawa, clássico autor japonês, autor de contos, né? Um autor que é um grande expoente do conto moderno no Japão.
O Rashomon vai ser um conto que vai inspirar, inclusive, o Kurosawa a fazer o filme, né, o Rashomon, que é um dos meus filmes favoritos, eu amo esse filme. Organização e tradução da Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. E é muito bonita esse novo projeto gráfico da Edra. Eu fiquei encantado. Bem bonito. Aqui na frente eles fazem essa capa bem gráfica e eles botam o título aqui cortado, muito bonito. E eles fazem como se fosse capa e contracapa, não tem muita diferença, né? Todas as capas tem um trecho do livro já na capa, o nome do autor, código de barras, né? Tanto a contracapa quanto a capa, elas são um pouco parecidas. Isso é bem interessante. Eu achei um projeto gráfico bem bonito. Então, no Rashomon e outros contos, a gente tem 10 contos do Akutagawa, publicados entre 1915 e 1927, que são textos que falam sobre a cultura de Heian, que hoje é Kyoto, e Edo, que é a atual Tóquio. Até os antigos costumes japoneses, a ética cristã e a loucura. Reúne também 2 contos de caráter autobiográfico do final da vida do autor. Aí aqui tem um trecho também de um dos contos, bem na capa. Uma borboleta volteava no vento, impregnado por um cheiro de ervas aquáticas. Durante apenas um ínfimo segundo, ele sentiu o roçar de suas asas sobre os lábios ressecados. Mas o pó das asas da borboleta, que assim fora espalhado sobre seus lábios, continuou a brilhar, mesmo muitos anos depois. Que lindo! Que lindo! Como eu amo o filme do Kurosawa, eu vou querer muito ler. Linda capa, que projeto lindão da Edra. E eles me mandaram os 2 do Hesíodo, os 2 poemas do Hesíodo, poeta clássico, né, grego, o Teogonia e o Trabalhos e Dias. A Teogonia é um poema em 1022 versos hexâmetros datílicos que vai descrever a genealogia dos deuses, né, a origem dos deuses. Vai narrar desde a criação do mundo, e nesses versos o Hesíodo vai organizar a formação do mundo, a origem do mundo e a origem dos deuses, das figuras mitológicas, não só de Zeus, mas de todos os outros deuses, assim como o Ovídio faz lá nas Metamorfoses, poema latino muito famoso que conta a história de origem do mundo, segundo a mitologia grega. Aqui o Hesíodo também já tinha feito lá na Grécia. E aqui bem na capa também tem um trechinho que é lindíssimo, olha. Na frente, o filho de Jápeto sustém o amplo céu, parado, com a cabeça e braços incansáveis. Imóvel, onde noite e dia passam perto e falam entre si ao cruzarem o grande umbral de bronze. Uma entra e a outra pela porta vai, e nunca a ambas a casa dentro encerra, mas sempre uma delas deixa a casa e a terra se dirige, e a outra na casa fica, e até aquela chegar, aguarda a sua hora de ir. Uma, para os mortais na terra, tem luz, muito observa. A outra tem nas mãos o sono, irmão da morte, a ruinosa noite, escondida em nuvem embaçada. Ai, que lindo! Noite e dia não podem ficar dentro da mesma casa, uma desce à terra, a outra fica. Que coisa linda! Teogonia, do Hesíodo, e o Trabalhos e Dias, também do Hesíodo, vai se dedicar, um poema que vai se dedicar a narrar as histórias que dizem respeito aos homens, aos mortais, enquanto a Teogonia vai narrar a vida dos deuses do Olimpo. O Trabalhos e Dias se dedica aos mitos gregos relacionados à humanidade. Então aqui vão ter mitos dos mais conhecidos até hoje, como o de Prometeu e o de Pandora.
É um poema voltado para a condição dos homens, explicitando as suas necessidades e as suas limitações, com foco na justiça necessária para o florescimento das comunidades ou das cidades e no trabalho agrícola baseado nas estações do ano. Com a ajuda das musas, o poeta narra em primeira pessoa e se dirige ao seu irmão Perses, na tentativa de ensinar a ele verdades divinas a respeito das práticas humanas. Aí aqui no trecho de capa, tem um pedacinho, acho que da Pandora, da caixa de Pandora. Mas a mulher tirou a mão, a grande tampa do pito, e os espalhou para os homens. Armou agruras funestas. Lá mesmo, só a esperança, na casa inquebrável, ficou, dentro do pito, sob as bordas, e não porta fora voou. Deixou tombar antes a tampa do pito pelos desígnios do porta-égide de Zeus junto a nuvens. Outras 1000 coisas funestas erram entre os homens, pois é plena a terra de males, pleno o mar. Doenças para os homens de dia, outras de noite. Espontâneas, vagam, levando males aos homens em silêncio, pois tirou-lhes a voz o astucioso Zeus. Assim é impossível escapar da mente de Zeus. Se queres o outro relato, para ti vou esboçar bem e com destreza, e tu o lança em teu juízo, como de origem igual são deuses e homens mortais. De ouro, a primeiríssima linhagem de homens mortais foi feita pelos imortais, que tem morada Olímpia. Muito lindo. Também é a tradução, os dois possuem tradução do Christian Werner, tradução direto do grego clássico do Christian Werner. É uma edição bilíngue, você tem o grego clássico aqui do lado e a tradução do Christian Werner à direita. Muito lindo, obrigado, editora Edra, por esses envios preciosos também. Bom, dos clubes de assinatura que chegaram por aqui, eu estou fazendo parte, desde já do começo do ano, de um clube novo que eu não trouxe aqui para o canal ainda para falar um pouquinho sobre, mas que eu queria muito, porque ele é muito bonito, muito bonito. É o programa de assinaturas do Círculo de Poemas. Igual tinha o Círculo do Livro, aquele clube de assinatura de clássicos literários, acho que dos anos 80, né? Agora tem o Círculo de Poemas. É uma parceria da editora Fósforo, parceira aqui do canal, com a editora Luna Park, a editora independente da Marília Garcia, né? E é o seguinte, você assina o Círculo de Poemas e aí você recebe um livro de poesia com uma plaquete. A plaquete tem um poema longo, exclusivo só para os assinantes do clube, e o livro você recebe em primeira mão, mas depois ele é comercializado, né? O livro de poemas. A plaquete é que é o acompanhamento exclusivo. E eles publicaram já, desde o começo do ano, eles publicaram O Dia Garimpo, da Julieta Bárbara, que foi o livro de estreia, né, do Círculo de Poemas. Um livro de poesia situado ali no período do modernismo, né, brasileiro, que tinha sido publicado pela José Olímpio em 38, 39, em 39, e nunca mais tinha sido republicado. Aí foi o título de estreia do Círculo de Poemas, Dia Garimpo, da Julieta Bárbara. Depois eles publicaram o Poemas Reunidos, da Miriam Alves. Depois eles publicaram Dança para Cavalos, da Ana Stareg. Aí eles publicaram essa maravilha que foi o Histórias do Cinema, do Godard, que é aquela série do Godard de filmes, né? Uma série sobre a história do cinema, mas ao modo do Godard, muito caótica, cheia de fragmentos, de trechos de filmes. E o texto dessa série, né,
Histórias do Cinema do Godard, é um poema, é um longo poema. É um poema que ele faz ali em vídeo, em imagens, mas que aqui vem só o texto. Não é exatamente o texto dos filmes, da série de filmes lá do Godard, mas é uma versão feita para ser publicada. É muito lindo, é muito belo. Para mim, um dos melhores lançamentos do ano. Saiu também pela Círculo de Poemas, é o Histórias do Cinema, do Godard. Aí saiu A Água é uma Máquina do Tempo, da Aline Motta. E o último, agora, do mês de maio, foi o Ondula Savana Branca, do poeta angolano Rui Duarte de Carvalho, que contém 2 livros do Rui Duarte de Carvalho, o Ondula Savana Branca, de 82, e o Observação Direta, do ano 2000. Todas têm esse projetinho gráfico lindo, uma identidade particular, assim, em variações de vermelho e laranja, com um círculo que vai se movimentando ao longo das publicações do Círculo de Poemas. E tem as plaquetes. As plaquetes também são um caso à parte, assim, são muito lindas. Começou com o Macala, e elas vêm costuradas, né? A plaquete é essa publicaçãozinha breve, de poucas páginas, que não tem nem costura, ela é presa por um elástico. E a proposta das plaquetes do Círculo de Poemas é que eles convidam poetas, autores, para escolherem uma imagem que seja anterior ao século XX, ou uma fotografia, ou uma pintura, e os poetas, eles fazem um longo poema a partir dessa pintura ou dessa fotografia. Começou com o Macala, da Luciane Aparecida, que ela fez um poema a partir dessa fotografia, Mulher Negra da Bahia, de 1885, do Mark Ferres. Aí depois veio As Três Marias no túmulo de Jan van Eyck, que é a partir das Três Marias pintadas pelo Van Eyck em 1425. E aí é um poema, né, do século XXI que pensa essas imagens anteriores ao século XX, ou que usa essas imagens para poder gerar algum tipo de exercício de escrita poética. Assim, é bem bonito. Aí depois veio Brincadeira de Correr, da Marcela Faria, feito a partir de um quadro chamado Hide and Seek, de um pintor americano chamado William Merritt Chase. Depois teve o Robert Cornelius, Fabricante de Lâmpadas, Vê Alguém, que é um poema feito a partir dessa primeira foto luminosa, jamais tirada, do Robert Cornelius, de 1839. É muito bonito, assim, é tão gracioso esse projeto. Depois teve o Diquiche, do Edmilson de Almeida Pereira, que fez um poema a partir desse quadro, desses estudos de cabeça do Arthur Timóteo da Costa, Estudo de Cabeças, de 1894 a 1922. E o último, da Vilma Areias, Goya, A Linha de Sutura, que é um ensaio, esse é um ensaio-poema, feito a partir da ilustração do Goya, o Sono da Razão Produz Monstros, né, de 1799. Muito lindo, eu estou muito contente com todas as caixinhas do Círculo de Poemas. Um trabalho muito, muito lindo. E que tá aqui, eu não tinha mostrado ainda no canal, fiquei devendo e agora estou mostrando. Assim, é uma beleza. Eu não estou ganhando comissão nenhuma, não é nem parceria, é só porque eu realmente estou muito entusiasmado de participar desse clube de assinatura de poesia, uma coisa tão difícil, né, da gente ver. Enfim, para os amantes de poesia é uma beleza. Aí vamos aos livros que eu comprei. Foram alguns, poucas compras de sebo. Eu queria mostrar algumas aqui também para vocês. Porque eu acho que também, para além de eu ficar mostrando aqui livros
novos, recém-lançados pelas editoras, que é sempre muito bem-vindo, eu adoro. Mas eu também gosto a gente que ama livro gosta muito de se perder num sebo e ficar achando edições antigas de livros que podiam perfeitamente ser republicados e hoje em dia a gente só encontra nos sebos. Eu fiz uma compra maravilhosa num sebo esse mês de maio, que eu consegui um exemplar do Língua Viagem, do Augusto de Campos. O Língua Viagem é um livro que está super esgotado, ela saía pela Companhia das Letras, que foi publicada a primeira vez nos anos 80, nunca mais saiu. Eu não resisti, tive que comprar, eu sou muito apaixonado pelo Augusto. E aqui ele vai fazer um trabalho que ele chama de crítica via tradução, que é o trabalho de tradução do Augusto de Campos, dos irmãos Campos, né? Do Haroldo e do Augusto. E aqui ele vai fazer a partir do Mallarmé e do Valéry, do Keats e do Yeats. Ele vai fazer traduções comparativas, enfim, ele vai fazer ensaios a partir desses poetas e traduções de trechos de poemas desses 4 poetas. Para quem é Irmãos Campos fanboy como eu, isso aqui foi um achado, foi assim uma felicidade enorme. O Augusto é publicado por uma série de editoras, né? Desde editoras independentes, um dos maiores poetas brasileiros, é o maior poeta brasileiro que a gente tem vivo, na minha opinião, e na de muitos. A companhia nunca relançou. Esse aqui ela relançou recentemente, mas acho que já esgotou, o Anticrítico, que é um dos meus livros de cabeceira. E aqui ele segue um projeto muito semelhante ao Anticrítico, no seu projeto de tradução, né, do Augusto de Campos. Traduzindo Mallarmé, Valéry, Keats e Yeats. Também comprei esse aqui o ano passado em Marienbad, do Alain Robbe-Grillet, que é um dos autores mais importantes do Nouveau Roman, né, francês. E aqui ele é o roteiro do filme que ele fez pro Alain Resnais, que é o ano passado em Marienbad, que é um dos meus filmes favoritos. É um filme deslumbrante. Eu acho um dos filmes mais lindos que existem. Um filme tão enigmático, poético. É um filme que não determina nada. Assim, você tem um casal de amantes que se reencontram e sabem que já se encontraram em algum outro momento da vida, mas não sabem exatamente quando nem onde. E aqui é o roteiro desse filme. Tem fotos, imagens também. Como eu sou muito fã do filme, o ano passado em Marienbad, eu precisei comprar esse aqui que eu vi num sebo, para ter esse texto escrito desse marco do cinema moderno dos anos 60. O ano passado em Marienbad. E eu estou fazendo uma pesquisa para um projeto futuro, para um trabalho que virá, e que eu preciso estudar a vida da Marilyn Monroe. E aí eu comprei esse daqui, que se chama A Deusa, As Vidas Secretas de Marilyn Monroe, do Anthony Summers, que é uma biografia. Dizem que é uma biografia super sensacionalista, ela nem é mais também editada, mas eu achei baratinha num sebo e eu precisei comprar, porque eu precisava ler. Eu estou lendo o Blonde também, da Joyce Carol Oates, que tem aqui em 2 volumes, naquela edição da HarperCollins. Só que o Blonde ele é um romance de ficção a partir de alguns elementos biográficos da vida da Marilyn. E eu precisava ler algum que tivesse dados biográficos mesmo. E
a Joyce Carol Oates diz lá no início do Blonde que ela consultou algumas biografias e essa foi uma delas. Essa aqui eu acho que é aquela que no final lança aquelas teorias meio sensacionalistas de que a Marilyn talvez tenha sido assassinada pelos irmãos Kennedy, né, pelo irmão do John Kennedy. Enfim, essa suspeita que ronda a morte da Marilyn, mas que não há provas o suficiente para que se tire nenhuma conclusão, mas que ela é muito enigmática, não se sabe se ela morreu acidentalmente, se ela se suicidou com aqueles comprimidos todos, enfim. Mas vai contar um pouco a biografia da Marilyn, mesmo que tenha esse final sensacionalista. E eu também comprei num sebo o Fragmentos, que são trechos de poemas, anotações íntimas e cartas da Marilyn Monroe, que foi publicada pela Tordesilhas, numa edição que já está esgotada, infelizmente, mas que tem não só fotos, mas trechos de cartas, de cadernos, das poesias que a Marilyn escrevia, trechos de diários. Tem essa foto que eu amo, dela lendo Ulisses. Marilyn era uma mulher muito inteligente, né? Diferente da imagem que se tem dela, de loira tapada, que a indústria precisava fazer dela, né? Ela era uma mulher interessada em literatura, escrevia, e aqui você vai ter esses trechos do que ela escrevia, trechos de cartas muito tristes dela já muito dependente dos remédios, das internações em clínicas psiquiátricas, de cartas aos psiquiatras dela, enfim. Eu sei que tem um outro livro também biográfico da Marilyn, que é aquele do Norman Mailer, que se chama Marilyn, e esse eu devo ler também, mas esse eu ainda não adquiri, devo comprar também, uma versão baratinha em algum sebo. Mas eu tô nessa fissura Marilyn. Demorei para chegar nela. Sempre admirei, mas meio de longe. E agora eu tô embarcando na vida da Marilyn. Tô muito fascinado. É apaixonante esse mito criado para essa figura tão deslumbrante, tão frágil e tão sofrida, para que ela se tornasse esse símbolo sexual que todos no universo iam querer. E o quanto ela sofria por trás disso. Estou fascinado pela história da Marilyn. É isso, esses foram os livros do mês de maio. Me digam se vocês querem ver vídeos sobre algum deles aqui no canal, quais que vocês já conhecem ou não conheciam, que eu adoro sempre bater esse papo aqui embaixo na caixa de comentários com vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, quem não é inscrito, se inscreve, quem está chegando agora, bem-vindo, fica à vontade, esse canal é um canal sobre arte, literatura, teatro, poesia, artes visuais, cinema e tudo mais que der vontade da gente falar aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, um beijo para todos vocês, até a próxima!